Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, caríssimos irmãos e irmãs, eis o único versículo da Bíblia que muita gente por aí sabe, hein? Não julgueis e não sereis julgado. Pronto, a pessoa decora esse versículo da Bíblia fora de contexto, porque como diria o irmão Trovão, texto sem contexto é pretexto para heresia. Aí pronto, né? A pessoa pega um versículo bíblico fora de contexto e vira a miséria, né? Aí você não pode falar um que a pessoa lança logo. Não julgueis, não julgueis, você está julgando as pessoas. E começa aquela bagunça. Então, o vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre julgar e exortar, porque há uma grande diferença entre essas duas coisas. De fato, nós não devemos julgar as pessoas porque nós seremos julgados com a mesma medida. E isso é muito sério, porque embora algumas pessoas fiquem dizendo esse negócio aí de não julgueis é coisa de jujuba, devemos tomar cuidado porque muita gente usa disso também para começar a ficar murmurando, a ficar atacando as pessoas sem a necessidade, né? Fora da proporção, digamos assim. Pois bem, o que seria julgar? Julgar, por exemplo, se uma pessoa entrar na igreja, né, e eu falar para ela, não, você não pode entrar na igreja porque você não é digno, eu te conheço, você é um beberrão, você não vai entrar na igreja porque você é um bêbado, você é um safado, show, você não é digno. Isso é julgar, né? Se entra um travesti, um drogado, sei lá, quem for na igreja, e no grupo de oração, quer receber oração, e você não vai rezar pela pessoa, por exemplo, você olha, eu não vou rezar para essa pessoa, essa pessoa é do mundo, essa pessoa... você não está querendo evangelizar, né, as pessoas do mundo, por acaso são sãos que precisam de médicos ou os doentes, né? Então você está lá rezando para as pessoas e aquele dali eu não vou não, aquele dali é homossexual. Isso é julgar, porque você não está nem querendo rezar para a pessoa, você não está nem querendo conversar com a pessoa por causa do estado de vida dela. Isso de fato é julgar as pessoas, né? Porém, algo completamente diferente é a exortação. O que é exortação? É você dizer a verdade, você pregar. E aqui que está o grande problema hoje. Há algumas pessoas que até vêm nos meus vídeos aqui dizer isso é julgamento com as pessoas. Cara, eu não estou dizendo o nome das pessoas necessariamente. Quando é pecado público de alguma situação, é óbvio, você diz porque como diz São Francisco de Sales, né? É ato de caridade você apontar, eis o lobo, para que as ovelhas não venham a ser feridas, não venham a ser devoradas pelo lobo. Mas isso é um outro contexto. Normalmente as pessoas falam, né, que o pregador está julgando quando a pessoa não está nem falando o nome de nada, só está falando na situação de pecado, né? Pega uma situação hipotética, por exemplo, um pregador que tem um amante. Tem pregador que tem amante, é um falso evangelho, né? Eu estou julgando? Não, porque eu não estou dizendo o nome do pregador, não estou apontando para você, você é um safado. Não, eu não estou julgando, eu só estou fazendo uma exortação pegando um exemplo hipotético. Casais de namorado que estão tendo relação sexual antes de casar, o catecismo diz que vai para o inferno. Eu estou julgando? Não, eu estou exortando. Eu estou como pregador, né, o pseudo-pregador, né, me achando pregador, estou aqui fazendo um vídeo na internet, eu só estou exortando aquilo que está no catecismo da igreja, né? Relação antes do casamento é pecado, o catecismo diz que pecado mortal, né, vai para o inferno, só estou exortando. Eu não estou dizendo o nome de ninguém, eu não estou apontando para a cara de ninguém, só estou fazendo uma exortação. E aqui que está o perigo. Muitos pregadores estão sendo acusados de serem pessoas que julgam apenas por estarem exortando, não estão falando para ninguém. O problema é, a carapuça está servindo, né, querido? E se você é pregador, você evangeliza, você tem que tomar cuidado realmente com isso, porque você não pode calar a sua boca por causa que as pessoas estão te julgando de julgador, né? Porque veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, né? Você pode ler a partir do versículo 1, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 7. Olha o que Deus fala para o profeta Ezequiel. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra o seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta de seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Você está conseguindo compreender o que a palavra de Deus está dizendo para o profeta Ezequiel? Deus está dizendo o seguinte: você, profeta, você vai lá pregar
né? E você prega para aquelas pessoas, se elas não se converterem, se elas não mudarem o procedimento, a culpa do pecado é delas. Agora, se você calar o oráculo, se você calar a palavra que eu estou dizendo no teu coração, você disser, eu não vou pregar, quem vai pagar pelo pecado dela é você. Porque elas vão estar em ignorância por culpa tua, seu miserável. Porque eu estou mandando você falar e você está calando. Então, aqui há um grande problema. Problema para a galera moderna de hoje, né? Deus manda pregar a verdade, né? Nós, na posição de pregadores, de anunciadores, de evangelizadores, temos a missão de dar testemunho da verdade. De quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, quando vamos evangelizar, nós devemos dizer, tal caminho não é a verdade, tal caminho não leva para o céu, porque o caminho é Jesus. Tal situação, tal doutrina não é a verdade, porque a verdade é Jesus. Tal coisa, tal situação não traz a vida, traz a morte, porque a vida é Jesus. Nós devemos exortar. Se as pessoas se convertem ou não, é um problema delas, né? Porque a salvação ela é individual. Porém, se eu calar a voz de Deus, quem vai pagar sou eu. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se Deus deu a graça do entendimento da palavra e você na missão de evangelizador, você cala, né? Por exemplo, você recebe um tema da castidade. Só que aí você não quer falar que sexo antes do casamento é pecado. Por exemplo, aí, normalmente quando você dá esse tema as pessoas até falam, mas vamos supor as pessoas, num retiro de carnaval sobre obras da carne, você cala metade. Por exemplo, hoje as pessoas têm medo de falar que homossexualidade, o ato homossexual é pecado. Claro, sempre deixando claro que pessoas que têm tendência homossexual não estão cometendo pecado, é uma tendência, é uma atração que a pessoa tem. Qual é o pecado? O consentimento. Cair no ato homossexual, cometer o pecado de sodomia, isso é pecado mortal. Mas hoje as pessoas têm medo de falar, de numa pregação da igreja, de falar o pecado da sodomia, o pecado homossexual, de ato homossexual é pecado, porque as pessoas acham que vão julgar. Não, você não está julgando, você está exortando. Pecado é se você chegar no homossexual e expulsar ele da igreja porque ele é homossexual. Aí sim é um julgamento, mas no ato de pregação, você está pregando, você não pode calar, né? Se Deus está mandando falar, fala, né? Está na palavra, o texto de São Paulo lá em Gálatas, né? Falando todos os pecados que não entrarão no reino do céu. Você cala porque não, aqui tem alguns homossexuais, eles não vão se sentir bem recebidos. Mas Jesus disse para pregar a verdade. São Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, né? Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. E o que é a obra infrutífera das trevas? O pecado, né? São os pecados, os diversos pecados, devemos condená-los abertamente, dizer para o povo que é pecado. Porque como que as pessoas, prestem atenção nisso, se a fé vem pela pregação, como vai dizer São Paulo, como é que as pessoas vão renunciar ao seu mal proceder se ninguém diz o que é mal proceder? Ninguém fala o que é mal proceder. Queridos, tem muita gente, eu ouvi um testemunho outro dia de uma jovem, né, que vivendo na adolescência, mesmo indo para a igreja, vivia com relações sexuais, mas não sabia que era pecado. Só depois, né, de aprofundar na igreja, meu Deus, né, ter relação com o namorado é pecado. Quantas pessoas até dizem não saber, que não sabiam que homossexualidade, atração pelo mesmo sexo, né, e consentir nisso era pecado, né? São coisas. Tem gente que não sabe que faltar a missa dia de domingo é pecado. Como é que essas pessoas vão saber, né? Vai aparecer o arcanjo Gabriel para elas e olha, missa de domingo faltar é pecado. É necessário que alguém fale, né? E todos nós batizados temos, né, esta graça de sermos sacerdote, profeta e rei, né? Então devemos exercer o nosso profetismo evangelizando. Claro, não é condenando você, seu miserável, você faltou a missa, né? Não, é só falar, você sabia, né, que faltar a missa de domingo é pecado? Você está exortando uma comunicação, mas principalmente na pregação, você que é evangelizador. Olha, caríssimos irmãos aqui no grupo, né, não faltemos a missa de domingo porque é pecado, né? Você está exortando, você não está julgando ninguém. Então, caríssimo, hoje em dia muita gente está fechando a boca, não está falando a verdade, com medo dos julgamentos das pessoas que vão dizer, está me julgando, né? Só que São Paulo vai dizer algo muito importante, né? É acaso o favor dos homens que eu procuro? Se fosse, eu já não seria servo de Cristo. Então, se você é servo de Cristo, se você exerce o ministério da pregação,
prega, denuncia, exorta, né? Como vai dizer São Paulo, oportuna e inoportunamente, prega a verdade, né? Só que aqui, caríssimos, eu repito, não confundamos exortação de julgamento, né? Não confundamos essas duas coisas, né? Julgar as pessoas não devemos fazer nunca, mas exortar na igreja, no grupo de oração, no grupo jovem, você padre, né? O senhor padre, né? Na homilia, né? Isso não é julgamento, pelo contrário, é extremamente necessário, principalmente os senhores padres, né? Porque uma coisa é eu leigo falar, mas quando um sacerdote prega, né, em nome de Cristo, por que eu falei antes, né, pseudo-pregador? Porque eu, como leigo, eu não falo em nome da igreja, né? Eu podia ser, sei lá, presidente da renovação carismática, eu sou leigo, eu não falo em nome da igreja. Quem fala em nome da igreja são os ministros ordenados, né, o diácono, né, e o sacerdote, né? E os sacerdotes. Né? Leigo não fala em nome da igreja, compreende? Então por isso que eu me referi a mim como pseudo-pregador, né? Agora, os padres, os bispos, enfim, preguemos a verdade, né? E pregar a verdade na caridade, né? Na intenção de querer converter as pessoas, não no sentido de expulsá-las da igreja. Então, peçamos ao Espírito Santo essa graça, esse discernimento de sabermos a diferença entre julgamento e exortação, para que as pessoas não caiam no inferno por causa do nosso mau proceder. E você também responderá isso diante de Deus, né? Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E se Deus te deu muito conhecimento no teu coração, e você tranca esse conhecimento, né? Será cobrado, como vai dizer através do profeta Ezequiel. Então que a Virgem Maria, estrela da nova evangelização, nos ensine a pregar com a vida e, quando for necessário, também usarmos a nossa boca para darmos testemunho da verdade. Porque se me negares diante dos homens, vai dizer Jesus, eu também o negarei diante do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe, Mãe de misericórdia.